O seu público, doutora, na sua grande maioria, o que a gente tem? Você falou no início lá, mais mulher, mais homem? Mais mulheres, com certeza, né? Eu acho que eu vou chutar por baixo aí 90% mulher. Eu atendo um público de 35 anos para cima. Eu falo que eu perco paciente de 20 e poucos anos, porque eu acho muito cedo para um paciente nesse momento, a não ser que tenha alguma situação específica, alguma deficiência esquelética, algum de crescimento leve que a harmonização possa ajudar, mas salvo essas situações, eu não acho interessante fazer muitos preenchimentos numa pessoa muito jovem, porque eu fico pensando assim, como é que você vai chegar daqui a 20 anos? Sim, o Botox entra nessa conversa também? O Botox entra, existe sim o Botox preventivo, mas hoje, inclusive, é um dos temas do mestrado. Tem que ter muita parcimônia, porque a gente hoje entende como se o Botox ele trouxesse um resultado residual, vamos entender assim. Então, o que isso significa? Se eu começar a trabalhar na sua musculatura da testa, do frontal, muito cedo, que é o único músculo que a gente tem aí para elevar a sobrancelha, é um elevador, né, a gente fala, né? E aí eu consigo, com 50 ou 40 e poucos anos, a gente começa a perceber pacientes com uma flacidez demasiada de pálpebra superior, porque eu não tenho uma ação daquele músculo frontal há muito tempo. Então, existe sim, claro que um paciente com 25 anos, você já observa se ele tem aquelas expressões muito fortes, isso vai vincar naquela pele, vinca, é como um papel que amassa. Existe esse botox que a gente faz de forma preventiva, regulando a ação dessa musculatura, mas isso não é de qualquer jeito. Uhum. Então, tem que ser feito com muita parcimônia para que lá no futuro eu não tenha que ficar aumentando muito a dose daquele produto naquele paciente, né? E não traga esse resultado. Um exemplo disso muito claro, por exemplo, são pacientes que usam como coadjuvante no tratamento de dor orofacial, aplicando no músculo masseter temporal, junto com outras terapias. O Botox não é o tratamento de escolha, ele não trata dor orofacial, mas ele é um coadjuvante dentro do tratamento. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, esse paciente ele tem uma ação mastigatória diminuída, né? Ele percebe a diferença. Claro que a gente pesa o custo-benefício. Um paciente com dor, a gente tem que dar qualidade de vida para ele. Mas isso, a partir desses pacientes que começou a observar-se que existia esse resultado, que existia essa influência nessa musculatura a longo prazo. Então, esse Botox preventivo, ele existe, é interessante, mas ele tem que ser com muito critério estratégico.